Olá, pessoas! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Carros em Foco, mais um vídeo de estudo. E hoje vamos continuar a série de vídeos sobre projetos de carros de corrida, certo? Mais especialmente falando de mangas de eixo, certo? No vídeo passado nós falamos de todos os detalhes dos projetos de manga de eixo, principalmente aqueles detalhes construtivos com relação a furos, posição de furo, quantidade, parafusos, esse tipo de estratégia. E hoje a gente vai falar um pouco dos requisitos e dos materiais usados para fabricar esse componente complexo. Mas primeiro, antes de começar, meu nome é Anderson, eu sou engenheiro formado pela Federal do Ceará, vim para a Itália fazer um mestrado em engenharia automotiva em Modena, onde já me formei, e agora estou na Universidade de Brecha fazendo um PhD, porque eu sou um imbecil, certo? Vamos começar! Bom, antes da gente falar de material, existem alguns requisitos de mangas de eixo que é importante pontuar. Eu não pontuei isso nos outros vídeos, porque eu também falei um pouco de requisitos nos outros vídeos, mas eu acho que eu falei do ponto de vista de carga, certo? Mas sabe-se que mangas de eixo são componentes complexos, certo? Quando eu quero dizer componente, o que é um componente complexo, certo? Ou seja, o componente complexo, o que seria? Ou seja, são peças de geometria não usual, ou seja, não é circular, não é perfeitamente retangular ou quadrada, certo? E concentram muitas funções. Que processão é essa aqui, meu irmão? Concentram muitas funções. Isso por si só caracteriza componentes complexos. Concentrar muitas funções. Além disso, para aplicações em competições automobilísticas, para aplicações no esporte motorsports, para aplicações no esporte a motor, existem regras para garantir que se obtenha a performance necessária, porém sem perder existem regras para garantir
a performance sem perda de segurança. Certo? Então, o regulamento de uma competição pode definir, sim, o layout do carro, das rodas, do chassi, certo? Basta que se estabeleçam regras, até mesmo uma regra de limite de orçamento, que é como se é utilizado hoje, pode influenciar nisso. Então, o regulamento dessas competições vai definir atributos como o layout do carro, o tamanho das rodas, e o orçamento dedicado para tecnologia e desenvolvimento. Isso tudo vai influenciar. Para tecnologia e desenvolvimento. Isso tudo vai ter um peso. Certo? Beleza. Outros aspectos importantes que vão influenciar, né, no projeto da manga de eixo são características dinâmicas do carro, né? Então, por exemplo, a cinemática, das suspensões, certo? Como a suspensão funciona, certo? Cinemática, a gente está falando muito de movimento, não está muito ligado a forças ou na verdade a massa. A gente fala muito de movimento, ou seja, comprimento dos braços, ângulo, amplitude de movimento, esse tipo de coisa. Certo? Rolamentos de roda, a gente falou no vídeo passado, inclusive,
e as especificações de freio. Por que isso aqui é importante para o projeto das mangas de eixo também? Certo? Beleza. A gente vai entender agora o porquê. O primeiro caso, cinemática de suspensão, dinâmica veicular. O primeiro é normalmente definido pelo departamento de dinâmica veicular. Geralmente você tem o departamento de projetos e tem o grupo de estudo da dinâmica veicular de desenvolvimento. Certo? E aqui eu tô falando da empresa que vai construir o chassi, certo? Geralmente tem um departamento dedicado a isso, ele que vai definir ali quais são as cargas, qual é o movimento da suspensão, e aí a manga de eixo vai ser construída dentro desse invólucro. Ok. Mas e os outros dois pontos? Rolamentos e suspensão. Os outros dois aspectos referem-se meu Deus referem-se a componentes chamados carryover. Ou seja, rolamento e suspensão não vai ser projetado pela empresa do chassi. Dallara não vai projetar. A Panos não vai projetar um rolamento. Não vai projetar um freio. Dallara não vai fazer isso. A Ligier não vai fazer isso. A Domi não vai fazer isso. A Tatus não vai fazer isso. Elas vão comprar pronto e vão ver o que se adapta melhor ao projeto delas. Então, a manga de eixo ela vai ser ali uma combinação das características do veículo, do regulamento e de componentes que você não pode mudar, como por exemplo rolamentos e freio. Quem vai fornecer isso? Sei lá, SKF, Brembo, né? Outra marca de rolamento. Tem a SKF, tem NK, eu acho. Enfim, a SKF, NK fornece rolamento, Brembo fornece freio e você tem que projetar de acordo com aqueles componentes que vão ser montados ali. Ok? Então, a manga de eixo ela vai depender ali do que a competição diz, do tipo de carro, né, que a competição estipula, a competição vai estipular isso, né? Aí, a partir disso, dos cálculos de dinâmica veicular e dos componentes que devem ser montados na manga de eixo, né? Beleza. Então,
A manga de eixo é normalmente adaptada a esses componentes carry-over. Certo? Beleza. É possível modificar um componente carry-over para uma questão específica da manga de eixo? É possível. Não é comum. Não é comum, mas é possível. É possível, mas aí depende muito do tipo de carro. Quando é uma categoria muito alta, Fórmula 1, essas categorias de endurance, pode ser que socorra. Mas é muito complicado, sabe? Acho difícil. É mais fácil a empresa comprar um rolamento e dentro da empresa fazer uma usinagenzinha ali para adaptar do que a empresa do rolamento fazer uma mudança no seu componente já pronto, né? Só para aquele alecrim dourado que vai correr na Fórmula 1, né? Isso geralmente não acontece, certo? Ok. Beleza. Outro requisito, certo? São coisas que nós chamamos de design targets, certo? E aqui aqui também são requisitos, mas são coisas mais do ponto de vista de projeto, né? Depende também muito do regulamento. Então, o último aspecto são os chamados design targets ou objetivos de projeto. Essa boiolagem em inglês aí é só pra aviadar o negócio. Nada contra, inclusive acho que talvez até se aviadar fica melhor, né? Enfim, é só frescura. Ou seja, são objetivos do projeto, assim, por exemplo, que o regulamento diz que o carro tem que ter um peso mínimo. Então, isso gera no departamento de desenvolvimento uma preocupação com relação a relação peso, rigidez e força. Certo? Então, que são normalmente definidos pelo regulamento. Pelo regulamento. Por exemplo,
Quando o regulamento define um peso mínimo para o veículo, isso é traduzido pelo departamento de projetos isso é traduzido pelo departamento de projetos como em parâmetros. Estes podem ser uma relação peso, rigidez, peso, força não, peso, resistência, certo? Resistência à falha, né? E no caso, em termos de aerodinâmica, o aerobalance, né? Aerobalance é um parâmetro aerodinâmico, certo? Basicamente é o balanço de forças aerodinâmicas nos eixos do carro, né? 50% na frente, 50% atrás, 60% atrás, 40% na frente, né? Então aqui a gente percebe que os requisitos pro nosso upright, né? São diversos e multidisciplinares. Esse aqui é uma coisa muito importante, né? São de vários campos, né? Do campo econômico, né? A gente vai, quando a gente fala até mesmo que não, a gente vai falar agora de materiais, mas por exemplo, alguns materiais o preço varia com o período, né? Com a disponibilidade. Às vezes não tem mesmo. Mas é alumínio. Mas às vezes tá caro. A cotação do alumínio tá cara, as reservas estão pequenas, tal. Acontece. Então o projeto da manga de eixo vai levar em conta regulamento, certo? Que vai definir como vai ser o carro, vai levar em conta o orçamento, às vezes o orçamento, hoje está muito em pauta isso, é definido pela competição, né? Mas assim, às vezes a empresa tem um orçamento definido para o projeto, né? Nem tudo é muito claro.
nesse ponto. Às vezes as empresas têm... Depende muito de quem está gerenciando a equipe, mas você tem um orçamento limitado. Outro ponto que a gente viu aqui. Peças carry-over. Certo? Peças carry-over, de novo, são peças que não tem adaptação delas para a função, para a aplicação delas. Elas são aquilo e você tem que adaptar ou sua máquina, ou o seu veículo, ou qualquer outra coisa que você está construindo à geometria daquela peça. Rolamentos, freio, né? Bateria. Então, peças carry-over. E por último, né, os objetivos do projeto, que é o design target, né? Certo? Objetivos de projeto, ou seja, qual é o peso mínimo desse carro. Então, se ele tem um peso mínimo, eu vou ter que projetar o meu material com a relação peso-resistência adequada. Então, vou precisar ali utilizar materiais com a densidade adequada, né? Então, já é um ponto. Ok? Ok. Então, vamos seguir. Materiais e processos de fabricação de mangas de eixo. Ok. Bom, para dar conta desses requisitos, eu vou ter que construir essa peça com um material adequado e com processos de produção adequados. Então, para dar conta dos processos ou dos requisitos definidos, eu vou ter que selecionar materiais adequados. E processos que deem conta da quantidade dos lotes requisitados. Ok. Horrível. Certo.
vamos lá. Existem cerca de 3 materiais principais. Para isso, existem atualmente disponíveis três materiais e quer cair no chão. Três materiais para construção de mangas de eixo. Ok. Primeiro, magnésio. Segundo, aço. E terceiro, alumínio. Esses são os 3 principais materiais. Em termos de processos de fabricação, existem fundição, né? Que seria aqui o cast. Deixa eu só confirmar isso. Eu tenho quase certeza que é, né? Mas vamos confirmar, né? Desconfie do óbvio. Cast, alumínio, presofuol. Fundição, casting, certo? Um dos processos mais tradicionais, a fundição, certo? Temos também o que nós chamamos de esse aqui não é bem um processo de produção, então vou falar depois. Usinagem, ou seja, você tem um lingote, você tem um billet ou qualquer coisa, e você vai lá e mete no CNC e usina, certo? Usinagem, CNC. Beleza. E o outro processo? A forja. Que é o que? Violência, porrada. Você bota o material no molde e mete-lhe a porrada. Com uma prensa cavalar, né? Com uma capacidade de esmagamento incrível. E arregaça esse material na porrada, né? Bota o material ali, geralmente esse material entra
bem aquecido e tome-lhe porrada para ele adequar-se à forma do molde, né? São várias porradas, são várias etapas, são vários moldes, né? Então, geralmente são 3 projetos aqui, certo? Até dá para explicá-los de uma forma separada do material, mas no caso da aplicação que a gente está vendo, é melhor falar tudo junto, certo? Então tá, beleza. Eu acho que pelo tempo a gente consegue falar de alumínio, de magnésio, certo? Então, um dos principais materiais usados e processos tipos de manga de eixo são as feitas de cast magnesium. Ai, Jesus, o analfabetismo aqui batendo. Magnésio. Ou seja, magnésio fundido. Certo? Foi largamente utilizada nos anos 90. Nos anos 90. Certo? Largamente utilizado nos anos 90. O magnésio é um material leve. E essa é sua principal vantagem. Certo? É um material leve, tem densidade de 1,8 grama por centímetro cúbico ou quilograma por decímetro cúbico. Certo? E essa é a sua principal vantagem. É leve. Certo? Além disso, ele pode ser facilmente fundido e usinado depois para algum acabamento. Ele é muito flexível nesse ponto. Além disso, pode ser facilmente fundido e usinado para acabamento. Certo? E isso é um dos principais pontos dele, de vantagem. Entretanto, o magnésio ele não é muito forte
Ele não tem uma resistência muito grande. Tem resistência baixa, que oscila entre 150 e 200 megapascal. Isso é um valor baixo, certo? Então vamos aqui deixar até rachurado, porque no fim eu vou fazer a tabelinha. 1.8 de densidade e resistência, né? Densidade de 1.8, resistência baixa, 150, 200 megapá. Ok. Certo? Beleza. Consequentemente, vocês lembram daquelas relações que eu falei, parâmetros, resistência, peso. Pronto. Consequentemente, a relação resistência resistência peso, que a gente pode dizer que sigma por peso, aí peso depende, geralmente o peso é W, né? Weight, né? A relação resistência-peso não é favorável. Não é favorável quando comparada com o alumínio, por exemplo. Certo? Beleza? Existem outros problemas com o magnésio. Certo? Por exemplo, depois de fundidos, certo? Eles desenvolvem alguns poros no core do material, né? E aí, basta lembrar, eu acho que eu tenho um canal de estudos também e estou falando de resistência dos materiais. E a gente, em resistência dos materiais, lida muito com tensões e seção transversal. Então, se você tem uma seção transversal aqui, certo? Aí está exposta a tensões, né? Que atuam na área mais ou menos dessa forma, gerando no material aqui um estado de tensão
significante, certo? Beleza. Ele vai atuar nessa área, certo? Então vai atuar nessa área aqui. Se nessa área eu tiver um poro, uma abertura, uma ausência de material, por qualquer que seja o motivo, a resistência final cai. Eu vou ter menos material brigando com as tensões, brigando com as forças, certo? Então essa formação de poros é extremamente prejudicial. Depois de fundido, componentes feitos de magnésio fundido apresentam poros. E esses poros prejudicam ali a tensão final, a resistência final, né? Que prejudicam a performance do material. Além disso, essa formação de poros é difícil de ser controlada. Certo? Então é difícil de controlar essa formação de poros, certo? Consequentemente, a leveza de um componente de uma manga de eixo feita de alumínio fundido ou feita de magnésio fundido só ter certeza de uma coisa aqui, que eu tô escrevendo MG, não me lembro se magnésio é MG, mas vamos lá, né? Vamos desconfiar do óbvio. MG, acertei. Ainda tenho esperanças na minha intelectualidade. Então, essa leveza de uma manga de eixo de magnésio fundido nem sempre se traduz em performance. Nem sempre se traduz em performance, pois uma vez que a baixa resistência à tensão vai requerer espessuras mais grossas.
Então, componentes com espessura em torno de 1,2 milímetros estarão criticamente expostos à falha. Certo? Ou seja, eu tenho um material que, apesar de leve, ele é fraco. Resultado, para ele ficar forte, eu preciso de mais parede. Isso não vai acontecer em certas categorias. Eu preciso de peças leves. Então, vai chegar um ponto que uma parede fina vai deixar esse material bem fraco, certo? Os critérios adotados em projetos são baseados no fator de segurança. Certo? Fator de segurança. N. Para carros de corrida, estes oscilam entre 1,5 e 2, certo? São valores que evitam a formação de falha, de trincas. A formação de trincas, lembrei de uma coisa aqui. A formação de trincas durante o uso. Certo? Em carros de rua, em carros de uso civil, adoro dizer carros de uso civil. Em carros de rua, né, carros de uso civil, existem mangas de eixo de magnésio, certo? Esses valores, em carros de uso civil, N será em torno de 3. Certo?
ok? Então, é interessante observar, certo? O fator de segurança define um certo limite de espessura desses componentes. E espessura para esses componentes, certo? Então isso é importante, isso é um ponto importante. Certo? Por último, uma preocupação extra do projetista são as chamadas misuse loads. Misuse loads. O que é isso? Quando o carro é posto em uma condição em que ele não foi projetado para trabalhar. Basicamente isso. Mas no âmbito do motorsports, como é que eu posso dizer isso? Porque os carros são postos em condições em que eles foram projetados para trabalhar. Exemplo. Eu acho que esse é um exemplo bem didático. O acidente do Niki Lauda em Nürburgring. Pode ser um tipo, né? Naquela época os carros davam pequenos saltos, né? E não se sabe, eu particularmente não sei, estou usando aqui a fonte TDC e tirei da minha cabeça, né? E do cu também, né? Mas com o conhecimento que eu tenho, eu acredito que também ali não se projetava carro de Fórmula 1 para saltar, né? Então eu acho que eles contabilizavam os pequenos saltos como misuse loads. Então esses pequenos saltos são misuse loads, certo? São cargas inesperadas, certo? E todo carro tem que ter isso. E o pulo nessas condições ele é um exemplo. Tem um outro exemplo, eu acho que foi 2023 no Dubai, essas corridas da Fórmula 1 em Dubai, essas corridas na Arábia. O carro do Alonso deu um pulo lá, caiu e continuou na prova. Misuse loads. Foi 2022, lembrei, 2022. Isso é um exemplo claro de misuse loads. O projetista tem que, inclusive, decidir se deixa o carro continuar ou não correndo, porque ele não sabe se as peças ali trincaram. Não sabe mais se ele vai até o fim, porque o carro foi exposto a uma carga que ele não foi desenhado para aquilo. Então, uma preocupação extra a isso, né, são os misuse loads, certo? Uma vez que materiais extremamente leves estão ainda mais expostos a isso, né? Certo? Pois mangas de eixo em magnésio
fundido tendem a exibir paredes finas e baixa resistência, certo? Tendem a exibir fator de segurança, espessura e resistência críticos. Não estou dizendo que não é possível ter um carro com manga de eixo em magnésio, mas provavelmente essa manga de eixo vai estar optimizada total para esse tipo de aplicação, certo? Por fim, finalmente, as principais ligas de magnésio usadas são no meio de competição, viu? Aqui é pro meio de competição. São o magnésio AZ91 e o R25. É isso. Próximo episódio desse sofrimento: Steel Fabricated Uprights, mangas de eixos fabricadas em aço, né? E a gente vai entender por que se chamam de Steel Fabricated, mas só no próximo vídeo, ok? Até lá.